Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Motivo de alegria, né? Sempre a gente se dirigir à casa do Senhor e aqui a gente viver esse tempo de encontro. Eu fico feliz que você veio, que você se faz presente, que você separou esse tempo para buscar o Senhor, e também me alegro nas pessoas que estão em casa, né, nos assistindo, também separaram esse tempo. Quem assiste agora, quem ainda vai assistir, da mesma forma vai sentir a mesma presença de Deus, será abençoado da mesma maneira. E aí eu quero saber como está o seu coração nessa noite, né? Porque às vezes a gente se prepara, a gente vem para a casa do Senhor, mas nem sempre a gente está tão animado assim, ou com tanta expectativa. E aí, diante dessa pergunta, eu quero ler um Salmo 103, né, que traz resposta para mim e para a sua vida nessa noite. Salmo de número 103. Se talvez você está desanimado, desanimada, se talvez é só mais um dia, né, é só mais um culto, vamos mudar isso através do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O que esse texto está dizendo? Quando eu leio o Salmo 103, eu imagino alguém que chegou diante de Deus, né, nesse tempo de culto, no seu momento individual com o Senhor, e talvez não estava tão animado, tão animada assim. E aí ele tira forças de dentro de si, né? Esse salmo me faz entender que ele quase que se obriga a aproveitar aquele momento, porque ele entende que é bom, porque ele entende que ele precisava daquilo. Então ele conversa, né, com ele mesmo e fala: ei, né, não posso ficar assim, não posso deixar esse momento passar, eu preciso desse tempo de culto, eu preciso dos louvores. E aí ele diz para a sua própria alma: ei, minha alma, se anima, ei, minha alma, louve ao Senhor, porque Ele tem coisas boas para ministrar sobre a minha e a sua vida. E não só pelo que Deus vai fazer, e Deus faz, mas também por aquilo que Deus já fez, né? Que ele vai lembrando também do passado. Fala: Deus é quem perdoa, né? Deus é quem livra, Deus é quem abençoa, Deus é quem derramou graça e misericórdia sobre as nossas vidas hoje, e por isso nós aqui estamos. Então eu quero que você se coloque de pé, né? Que você faça essa oração junto comigo. E se talvez for o seu caso, você não estiver tão animado assim, esse culto estiver parecendo que é só mais um, que você ore ao Senhor, que você converse consigo mesmo e que você se coloque para adorar, que você se coloque para aproveitar esse tempo de culto, porque Deus tem coisas boas para ministrar sobre as nossas vidas. Eleve junto comigo uma oração ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto, de encontro. Eu me alegro, Pai, em ver teus filhos e filhas, eu me alegro em dividir esse momento com eles, Pai, e que essa alegria seja contagiante, que esse sentimento seja uno, Deus, que a gente saiba valorizar a tua presença, tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E se faltar ânimo, Deus, que a gente saiba conversar, que cada um converse consigo mesmo e se coloque para aproveitar os louvores, se coloque para aproveitar esse tempo de culto. Pai, nos conduza, nos ministra, nos anime. Sabemos que o Senhor tem graça, tem misericórdia, tem amor para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Então que assim seja, Pai. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio, que nós que aqui estamos, quem está acompanhando aí de casa, que todos de igual modo, Pai, sintam o teu toque, sintam a tua presença, Pai. Nos perdoa dos pecados, de algo que aconteceu no decorrer da semana, traz paz ao nosso coração nesse momento, nos ajude a aproveitar esse tempo. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Se coloque para louvar, adore, aproveite esse tempo de culto que foi preparado para cada um de nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é
fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Nos faz dançar com toda a força, celebrar, dançaremos, gratos do Teu amor. Tu agora nos faz cantar, com toda a terra Te exalta, cantaremos, glórias a Ti, Senhor. Quero transbordar
tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. Seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, tua glória, ó Deus. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos, gratos do teu amor. Tua glória nos faz cantar, com toda a terra te exaltar, cantaremos, glórias a ti, Senhor. É o transbordar, todos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança, por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. Seremos a geração que canta e que celebra tua glória, ó Deus, tua glória, ó Deus. Sou livre, Jesus me libertou. Por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra tua glória, ó Deus, tua glória, ó Deus. Amém, Deus e Pai, nós entregamos nosso louvor nessa noite, Deus, a Ti, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou, e tudo que o Senhor ainda vai fazer essa noite, Deus. Amém.
Agora eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas, mas antes eu quero ler um versículo com você que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mateus, capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse texto eu entendo, que ele fala comigo, com você, que a gente só vai atrás daquilo que a gente ama, a gente só investe naquilo que nós realmente acreditamos, e não importa o que as outras pessoas dizem. Às vezes eu ouço um pastor e ele gosta de usar o exemplo da Coca-Cola. Ele fala assim sobre refrigerante. Quem nunca já ouviu falar que refrigerante faz mal, né? Mas por que você continua tomando a Coca-Cola? Porque você gosta. Quando você gosta, você vai atrás, você consome aquilo. Então eu gosto de pensar que isso é semelhante no caso dos dízimos e das ofertas, né? Se a gente não contribui, é porque a gente não acredita tanto assim em Deus, na sua palavra, no trabalho que essa igreja tem desenvolvido. E esse é um critério importante para as nossas vidas. Eu, enquanto pastor, às vezes eu participo de grupos que ensinam sobre essa dinâmica da igreja. E aí uma vez eu ouvi uma ministração do bispo, onde ele falava assim, que eram 5 critérios para você saber se o cristão era consolidado ou não. E um desses critérios era o ser dizimista. E também na avaliação de igreja, tem alguns critérios que eles colocam lá para ver assim, o crescimento da igreja. E um desses critérios também é a contribuição, Se a gente está contribuindo, se estamos participando, se a gente realmente está acreditando, na palavra que está sendo pregada e no trabalho que aqui está sendo desenvolvido. Então, se falta fé para mim e para você nesse sentido de contribuir, talvez nós não estamos acreditando tanto assim, no que a palavra nos propõe nesse trabalho. E eu digo para você, o seu dízimo, a sua oferta são importantes para sustentar essa igreja. E não só a questão financeira, Nós, ao longo desse mês, a gente tem trabalhado com as roupas, vocês têm trazido roupas, vocês trazem alimento também para a gente montar cestas básicas. E esse trabalho, esse ato voluntário que vocês têm tido é importante. E aí eu, falando sobre alimento, eu vou aproveitar e dizer aqui, tem uma caixinha depois ali com a Claudinha, os irmãos da diaconia, e tem uns papeizinhos ali, cada papel tem um alimento escrito. Se você tem o desejo de trazer alimento, nos ajudar a montar cestas básicas, pega ali depois um papelzinho com ela, você compra, quando você conseguir você traz. Talvez você não queira trazer, não tenha condição, mas conhece alguém que talvez tenha, você pode levar esse papelzinho até alguém e perguntar: ei, peguei esse papelzinho na igreja, é um alimento, você não pode nos ajudar? E aí você pega o alimento com essa pessoa e traz até a igreja. Então nesse momento eu quero orar pela sua vida, por você que tem esse desejo, de com alegria, de forma voluntária, entregar seu dízimo ou sua oferta. Eu quero orar por quem já trouxe, as pessoas trazem, depositam ali a roupa, o alimento, por quem já entregou a roupa, o alimento, para que Deus nos abençoe e nos conduza enquanto igreja. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela bênção que é, Pai, poder estar em Tua casa, ser ministrado pelos louvores, e também, Deus, nesse momento, entregarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas com alegria. Abençoa, Deus, a intenção do Teu povo, consagra, abençoa também as ofertas que recebemos de roupa, de alimento, e que o nosso coração esteja, Deus, nessa obra, que o nosso coração esteja em Ti, e que a gente queira, fazer parte, frequentar, participar, contribuir, se envolver, Deus, ser família enquanto igreja. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Se dirija aqui à frente, entregue ao Senhor, você que tem o desejo. Abra sua Bíblia comigo,
lá em Isaías, capítulo 55, versículo 2. Esse é o texto da mensagem dessa noite. Isaías, capítulo 55, o versículo de número 2. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Que Deus nos abençoe na meditação sobre essa palavra, que Ele fale comigo, que Ele fale com você nesse momento, em nome de Jesus. Então nós lemos esse texto, e ao longo desse mês de junho, nós vamos falar sobre finanças, né? Deus colocou no meu coração, por ver algumas dificuldades, mais de uma no meio da igreja, por ver também no mundo, né, pessoas vivendo situação de dificuldade financeira, e saber que, em grande parte, isso é por causa da pandemia, né? Dificuldade de pessoas que talvez perderam seus empregos, têm dificuldade de encontrar emprego. Eu gosto muito de assistir vídeos na internet, né, de aprender sobre várias coisas. Eu tenho aprendido também sobre finanças. Eu vejo assim que se a pessoa não souber, né, por onde caminhar, né, na internet tem muita cilada ali. Você vê uns vídeos no YouTube e aí diz para você como fazer, como administrar, como investir seu dinheiro. Então eu entendo assim que talvez algumas pessoas podem entrar, né, e seguir um caminho que talvez não deveria seguir, e por conta das dificuldades que nós temos vivido, eu entendo que é importante a gente aprender sobre finanças e ver à luz da palavra de Deus, né? O que Deus nos ensina sobre o dinheiro e sobre as finanças. E aí por isso que lemos, né, o texto de Isaías capítulo 55, verso 2. Metade dele lá fala: ouvi-me atentamente, né? Por que você está desperdiçando o seu dinheiro, né? Por que você não está prestando atenção? Escuta ao Senhor, escuta a palavra de Deus, né? Me ouve e as coisas vão melhorar. Você vai comer o que é bom, você vai se deleitar com finos manjares, né? Você vai aprender a administrar o dinheiro que Deus tem colocado em suas mãos. Então hoje nós vamos aprender com Deus sobre finanças, e eu acredito sim que o dinheiro ele é uma bênção, né? Se estiver na mão de um homem, de uma mulher de Deus, se estiver, né, na mão de quem conhece a palavra de Deus e a pratica. Porque quando eu penso no dinheiro, né, é o mesmo dinheiro na mão de uma pessoa vira suborno, corrupção, mas na mão de um homem, de uma mulher de Deus, na mão de quem sabe administrar, esse dinheiro é bênção para a vida dele, é bênção para a vida de uma família, abençoa outras pessoas. Então, se você é o tipo de pessoa que acredita que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não é bênção, né? Abandone essa forma de pensar. O dinheiro é uma bênção sim, e o dinheiro é uma ferramenta, e nós precisamos saber usar. Só que nem sempre é isso que acontece, né? A gente gosta de comprar, a gente gosta de gastar, né? A gente tem prazer nisso, e muitas vezes a nossa forma de consumir, de usar o dinheiro, né, é algo que foge do nosso controle e nos prejudica, né? Prejudica as nossas finanças, chega ao ponto de prejudicar até mesmo a nossa saúde, e nós não podemos permitir, né, que isso aconteça. O mal, né, na questão da gente usar o dinheiro, é quando a gente quando o dinheiro acaba usando a mim e a você. Biblicamente falando, o dinheiro é uma ferramenta, e a gente precisa estar no controle, sabendo usar e administrar. Mas quando a gente se endivida, quando a gente ouve o que diz a televisão, quando a gente ouve o que diz a sociedade, e a gente vai se enfiando, sei lá, em cartão de crédito, às vezes é um empréstimo, são outras coisas, a gente acaba escravo do dinheiro. Aí você vive a sua vida para pagar empréstimo, para pagar parcela, para pagar prestação. Então o dinheiro controla e dirige a sua vida. Então nós não podemos viver dessa forma. E aí, a Bíblia ela tem um versículo, está lá em 1 Timóteo 6,10, onde fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Que fica claro para mim e para você que o dinheiro não é uma coisa ruim. O que é ruim é a gente amar o dinheiro. O que é ruim é a gente não saber administrar ele.
O que é ruim é o dinheiro ter o primeiro lugar na minha e na sua vida. Está controlando as minhas escolhas, está controlando as minhas decisões. Eu comecei a ministrar isso na quinta passada e eu falei, né, que muitas das escolhas que a gente faz, né, é o dinheiro quem dá a direção. Se você tiver 3 opções de emprego, você vai escolher o que está pagando mais. É o dinheiro que vai determinar o que você vai escolher. E isso é com muitas coisas na nossa vida. E aí a intenção dessa mensagem é exatamente isso. Se o dinheiro está te controlando, que você perceba, que você mude a sua vida, que você coloque Deus em primeiro lugar e comece a praticar aquilo que a palavra te ensina. Porque o dinheiro é para ser bênção em nossas vidas, nós precisamos saber administrar e fazer bom uso dele. E olhando para a palavra de Deus, eu acredito que Deus se preocupa com as nossas finanças e que Ele quer ensinar eu e você a administrar melhor, né, os recursos que têm passado pelas nossas mãos. Olhando para a Bíblia e fazendo assim um breve panorama, né, tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e tem várias leis escritas lá, né, tem mais de 600. E dessas mais de 600 leis, né, 100 são relacionadas a dinheiro ou finanças. Quando eu olho também para Jesus, lá no Novo Testamento, eu vejo que em tudo que Jesus falou, né, mais de 80 vezes ele falou sobre dinheiro. Nas parábolas que Jesus contava, pelo menos em 16 dessas parábolas, né, Jesus usou as finanças como exemplo. E por último, no próprio Sermão do Monte, Jesus conta lá em Mateus, 20% do Sermão do Monte é também relacionado às finanças. Então Deus se preocupa com as finanças, né? Ele nos ensina através da palavra e nós precisamos ouvir e aprender com o Senhor. Então, em outro sentido, muitos de nós achamos que ter muito dinheiro é algo ruim, né? Que o dinheiro é ruim, que a gente não deveria ter dinheiro e acha que o dinheiro é ruim. E eu quero dizer para você que Deus não é contra a gente possuir dinheiro, né? Não é contra a gente ter posses, a gente ter bem. E sim, Deus é contra o fato do dinheiro ter o primeiro lugar na minha e na sua vida e da gente ser possuído pelo dinheiro. O dinheiro quem nos dirige, o dinheiro quem nos direciona. Então eu quero que você preste atenção e reflita sobre a sua vida, né? Que influência o dinheiro tem sobre você, né? Talvez por ter uma conta para pagar, talvez ter uma dívida, talvez por não ter a certeza de como você vai pagar, como que isso nos afeta? Se você já viveu uma situação semelhante, talvez você vai se lembrar. Você perdeu o sono, né? Você perdeu o sono, o seu humor se alterou, o seu rendimento no trabalho não foi o mesmo. Às vezes no tratar a sua família ou quem era próximo com você, por questão de como você estava naquele momento, muitas vezes você não usou as melhores palavras, talvez surgiram ali discussões, enfim, né? Problema relacionado às finanças afeta, né, como eu me sinto. Se eu estou vivendo um problema financeiro, no meu emocional eu me sinto inútil, eu me sinto incapaz, faz mal para mim, às vezes afeta a minha família, afeta o meu trabalho, e quando chega muito longe isso pode afetar até mesmo a nossa própria fé, porque a gente começa a duvidar, né, de um Deus que provê, né, de um Deus que ensina, de um Deus que abençoa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E o problema não é o dinheiro, né, não é a dívida que eu tenho, né? O problema não é a circunstância. Muitas vezes o problema vai ser eu e você, a forma como nós estamos administrando. Porque fui eu que fiz a dívida, né? Fui eu que gastei naquilo que não devia. É o texto que a gente acabou de ler em Isaías. Por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão, né? Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que você não precisa, né? Se você não está precisando, né, vai comprar para quê? Eu aprendi uma vez e costumo sempre tentar me lembrar dessas 3 perguntas. Quando você vai comprar alguma coisa, você se faz 3 perguntas, né? Eu estou precisando disso? Eu tenho dinheiro para comprar essa coisa? Tem que ser agora? Fala assim, se uma dessas 3 perguntas a resposta for não compre, né? Porque eu preciso, mas não tenho dinheiro, não vou comprar. Eu preciso, até tenho dinheiro, mas não precisa ser agora, então não vou comprar. Então a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos conversar, né? Conversar com alguém que entenda, conversar com a nossa família, ir para a palavra de Deus e ver o que Deus está falando comigo, com você. Muitas pessoas admiram, né, o povo de Deus, os judeus, né? A pessoa costuma falar,
Olha o Silvio Santos, né? Que homem abençoado, que é judeu, é descendente de Deus. Como se tivesse uma bênção a mais sobre a pessoa, e a mão de Deus está fazendo mais por esses do que por mim e por você. E eu não acredito que seja nesse sentido. Sabe por que tem muitos judeus que são prósperos? Porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem essas leis, eles conhecem esses ensinamentos do Senhor e eles praticam isso, né? Eles poupam, né? Eles fazem tantas coisas que a Bíblia ensina. Eu não vou entrar nessa questão porque é conversa para outro dia, só vou dar o exemplo de José, né? Olha José no Egito, né? Quando o faraó ele interpreta o sono e prevê que ia ter um tempo de dificuldade, o que ele faz? Ele começa a poupar 20%, né? E ao longo de 7 anos, né, ele conseguiu juntar recursos suficientes para sustentar não só o Egito, né, mas todas as nações que tinham ali ao redor, né? Simples ato de poupar. Com José ali tem um ensinamento sobre poupar, né, que muitas vezes eu e você não praticamos. Esse é um dos muitos que a Bíblia traz e nos ensina. E nós precisamos refletir sobre essas coisas e colocar elas em prática. E aí na quinta-feira eu falei, e trago um pouco isso de volta, como nós vamos conversar sobre isso ao longo do mês, já convidei algumas pessoas para estarem nos ministrando, eu não quero que você foque na questão do dinheiro ou das finanças, quando eu aprender vai resolver a minha vida, né? Idolatrando a questão do dinheiro e do saber administrar. Na quinta-feira eu falei assim, que se Deus não for o primeiro na minha e na sua vida, se Ele não for o centro, se Ele não tiver o primeiro lugar no meu e no seu coração, de nada adianta eu saber administrar o dinheiro. Eu posso aprender a administrar, a minha vida pode se tornar mais confortável, mas se eu não tiver tido Deus ao longo da minha vida, quando a minha vida terminar, de nada vai ter feito diferença. Então é Deus quem nos ensina e é Ele quem é fonte de toda a bênção e de todo o conhecimento. Então se Deus estiver em primeiro lugar e você estivermos aprendendo com Ele, vai refletir nas nossas finanças, vai refletir na forma como a gente se relaciona com a nossa família, vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então entenda, Deus tem que ter o primeiro lugar. E uma vez que Ele tem o primeiro lugar, sim, ao longo desse mês nós vamos falar sobre finanças. E caminhando, eu não acredito, né, que Deus seja alguém, né, que deseja, né, que as pessoas vivam endividadas, ou até mesmo na linha da pobreza, ou na linha da miséria, né? Porque quando eu olho dentro da igreja, está em todo lugar, né? As pessoas não sabem lidar com dinheiro, as pessoas estão endividadas. Quando você vê pesquisas, né, a maioria das pessoas, né, vivem uma situação de miséria e de dificuldade. E eu não acredito que Deus queira que nós vivamos dessa maneira. Eu acredito que Deus, né, pode nos ensinar e pode nos dar uma direção. E talvez a gente chegue ao ponto de justificar, né? Você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu estou aí. Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu estou vivendo uma situação de extrema dificuldade. E aí a gente tem a mania de se justificar. Aí você fala assim, mas a minha família é toda enrolada. Eu nunca aprendi nada sobre isso, sobre finanças, né? Eu às vezes me casei cedo, às vezes logo já vieram as crianças e pastor, uma coisa foi levando a outra e a gente começa a dar desculpas. Eu quero que você entenda nessa noite, né? De hoje em diante pode ser diferente, sim. Você só precisa entender o que Deus quer nos ministrar nessa noite e começar a pôr isso em prática. Porque qual que é o problema disso? A gente dá desculpa de que não fui eu, né? Eu já aprendi assim, a minha família já era assim. E a gente joga a solução dos nossos problemas financeiros, muitas vezes, até mesmo para uma loteria. Você acha assim que a resposta dos seus problemas vai vir quando você ganhar na loteria, quando você trocar de emprego, quando você acabar ganhando mais dinheiro, né? E não está nisso. Eu vejo assim em nossas vidas, às vezes, um pouco de ingratidão. Você não é contente com o salário que você tem, com o que Deus tem dado na sua vida, e você não acredita que com aquilo você possa fazer diferente, você possa administrar aquilo melhor e a sua vida vai mudar. Então nós precisamos romper com isso e a gente não pode, né, viver esse sentimento de ingratidão. E aí eu quero ler um versículo com você que está lá em Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios capítulo 4, versículo 28,
Efésios 4, 28. Diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. É aquilo que eu acabei de dizer. Não importa qual foi o seu passado, não importa como você aprendeu em casa, de hoje em diante, com o seu trabalho, com o salário que Deus te deu, que é bênção, você pode fazer diferença, né? Você pode fazer, o texto fala, o que é bom, e para que tenha com que acudir o necessitado. Você pode, com o seu salário, né, e o seu salário ser suficiente para você e para a sua família, e você administrar aquele dinheiro de tal forma que com ele você consiga abençoar outras pessoas, né? Com ele você vai conseguir ser um cristão que contribui nesta igreja, com ele você vai conseguir ser um cristão, né, que pensa e abençoa outras pessoas de outras maneiras, né? Eu, ao longo da minha caminhada da fé, eu demorei um pouco para conseguir dizimar. Eu lembro assim que eu era jovem, entre os 15 e 17 anos, eu tentava dar o dízimo, não tinha um salário fixo, mas tentava fazer ali o dízimo, tentava dar. Eu entregava um mês, às vezes ficava alguns sem entregar. Eu lembro que no começo eu até ia fazendo a conta, né? Quanto que ficou para trás, né? Quanto que eu vou ter que entregar para Deus no futuro, né? Deus não faz essa conta, isso é coisa nossa, né? O que você deixou de dar já ficou para trás, né? Começa hoje, se você quer viver o dízimo, quer viver a oferta, começa hoje, de hoje em diante, coloca isso em prática. E aí para mim o dízimo era algo assim que eu nem sabia se eu ia conseguir dar, era algo assim inalcançável. Eu lembro que eu cheguei num momento da minha vida que eu aprendi e me tornei alguém, né, que dizimava e que ofertava. E aí uma vez eu fui uma ministração só para pastores, e aí eu ouvi falar sobre outras ofertas, né? O nosso compromisso, né, o mínimo que a gente pode fazer é dízimo e oferta, essa é a nossa obrigação. Mas a Bíblia ela ensina, né, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, que existem outras ofertas. E aí eu fui ministrado sobre todas essas ofertas. E aí eu falei assim, mas Deus, eu já dou o dízimo, já dou oferta, o que eu vou fazer com isso? É mais coisa, é mais dinheiro, como assim? E aí eu fiquei meio assim na dúvida, mas senti que Deus estava me ministrando através daquela palavra. E aí eu fui para o quarto, eu li a Bíblia, eu orei, e no que eu li a Bíblia era um texto onde Deus falava assim, vai e faz. Eu entendi que Deus estava dizendo para mim ir e fazer. E por mais que eu tivesse as minhas dúvidas, eu não questionei, né? Não foi fácil colocar aquilo em prática, né? Porque era algo a mais, né? Já foi tão difícil dizimar e ofertar, e agora eu vou fazer mais. Mas eu lembro que eu fui tentando, fui buscando viver aquilo, e hoje eu posso dizer, né, que eu vivo, né, essas ofertas. Todas as ofertas que tem na Bíblia, que são bíblicas, eu consigo fazer. Eu fiz igual eu aprendi, né? Dá 15% do meu salário. E eu vivo isso e faço mais do que isso. É o que o texto está dizendo para mim e para você. Com o seu salário vai ser suficiente para você e vai ser possível abençoar outras pessoas. Porque qual que é a nossa ideia, a nossa preocupação? Já é tão difícil dar o dízimo, já quase não dá. Às vezes se eu for tirar mais, se eu for fazer outra coisa, aí vai faltar para mim, né? Eu posso dizer para você que eu faço mais e não tem me faltado, né? Porque eu sou bom, né? Porque Deus tem me abençoado mais? Não, porque eu me voltei à palavra de Deus, eu prestei atenção naquilo que Deus ensinava com relação às finanças, e eu fui tentando pôr isso em prática na minha vida. E à medida que eu consegui praticar isso, né, eu deixei de ser alguém controlado pelo dinheiro e passei a fazer bom uso do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta nas minhas mãos, é algo que abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, e algo, né, com o qual eu também consigo abençoar outras pessoas. Isso é o que Deus quer ministrar a sua vida nessa noite. Então não se prenda ao seu passado, às dificuldades que você teve, a como você aprendeu, né? Hoje Deus quer te ensinar e te conduzir a um caminho novo, a um caminho diferente. Deus quer desembaraçar, né, a sua vida financeira. E aí não se engane, né? Eu vou citar para a gente não ficar pulando em muitos textos, mas tem um texto que está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento, né? Então, o dinheiro que vem fácil, vai fácil, mas dinheiro que a gente ganha com trabalho é um dinheiro que a gente valoriza, e quando a gente aprende a administrar esse dinheiro, faz diferença. Então, perde essa ideia de que sua vida vai mudar quando você ganhar mais dinheiro de uma forma fácil, né? Não é assim. O dinheiro a gente se conquista através do trabalho, e isso é bênção de Deus. Eu não falei, mas tem muitas pessoas que acreditam que o trabalho é um castigo, né?
Fala assim, mas Adão e Eva, né, lá no paraíso, o trabalho não foi o castigo? Eu digo para você que não, o trabalho não foi o castigo. Porque antes deles serem expulsos do jardim do Éden, né, o texto de Gênesis vai falar assim, que Deus criou o homem e colocou ele no jardim para o cultivar, lavrar e guardar. Então Adão ele já trabalhava antes de ser expulso do jardim do Éden. E quando eu vou lá no Novo Testamento, em Jesus, né, quando ele curava aos sábados, e aí questionaram Jesus, mestre, que autoridade que você faz isso, né? Por que você está fazendo isso num sábado? Aí Jesus fala assim, meu pai trabalha e eu trabalho também. Então se fosse um castigo, Deus não precisaria viver o castigo, né? Então o trabalho não é um castigo. Deus trabalha, Jesus trabalhou, e o fato de eu e você precisarmos trabalhar é algo que é bênção nas nossas vidas, e com o nosso trabalho, né, Deus pode mudar as nossas realidades. Eu quero ler mais um provérbio, que está lá no capítulo 15, verso 27. Provérbios, capítulo 15, versículo 27, diz assim, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá, né? Então quem corre atrás de dinheiro fácil vai encontrar problema, né? A gente não pode ser o tipo de pessoa que vive assim e que acredita que as coisas vão se resolver dessa forma. A nossa vida vai se resolver com trabalho, quando a gente aprender com a palavra de Deus e colocar isso em prática. Então se você, né, tem vivido uma vida de empréstimos, de más escolhas, se a sua vida está enrolada, perceba onde ela se enrolou e comece a abandonar essas práticas. Pastor, eu estou consumindo demais, estou gastando demais sem precisar. Então pare de fazer isso. Eu dou o exemplo meio da Patrícia, a gente tem costume de conversar e analisar se precisamos ou não de algo para que a gente compre. Eu lembro quando a gente casou, a gente casou e teve os presentes no casamento. A gente pediu para ser em dinheiro, porque a gente se casou em São Paulo, ia mudar para o Paraná e trazer os presentes ia ser difícil. A gente ia ter que contratar um transporte para trazer. Então a gente falou, se você vai no nosso casamento ou quer nos presentear de alguma forma, nos presenteie em dinheiro. E aí eu lembro que a gente chegou na cidade, a gente não tinha jogo de panela, né? Mas também não tinha dinheiro guardado sobrando. E aí acho que era uma coisa assim que as pessoas têm, né? Vou comprar um jogo de panela. Mas aí nós conversamos e vimos, mas a gente precisa de um jogo de panela completo? Era só eu e ela, a gente chegou à conclusão que não. O que a gente precisa? Precisa de uma caneca, precisa de uma panelinha, né? Precisa de uma frigideira. Eu lembro que a gente foi no mercado e comprou essas 3, porque era o que a gente precisava. Mas se eu fosse no que é comum para as pessoas, eu quero um jogo de panela, eu quero um jogo de prato, né? Eu quero talher, né? E às vezes você compra e não necessariamente isso é necessário. Ainda essa semana, né, a gente conseguiu comprar um sofá, né? E depois de mais de 2 anos de casado, né? Porque também não era algo que era necessário. Minha casa era pequena, eu fiquei sozinho um tempo, depois ela veio e a gente não viu necessidade e não comprou o sofá. Aqui que ficou um pouco mais necessário. Eu lembro assim que eu preguei, tinha um resto de guarda-roupa lá, eu preguei um caixote, tinha um colchão sobrando, eu coloquei em cima, comprei as almofadas, fiz um negócio para ficar bonito lá e serviu por um tempo. Então a gente precisa ter essa sabedoria e ver se precisa ou não e encontrar caminhos para que a gente não acabe sendo consumista. Porque às vezes a gente tem em casa um monte de coisa, tem um quartinho para guardar um monte de coisa que eu comprei que não necessariamente eu estou usando. Então a gente precisa ter sabedoria. Qual é o seu erro, né? Em que área da sua vida você tem falhado financeiramente, né? Então vê e busca aprender para você não lidar mais com aquilo, né? Tem gente que o problema às vezes é o empréstimo, né? Empréstimo é algo que você pega o dinheiro e você paga o dobro, né? Então não entre por esses caminhos. Uma vez eu aprendi que isso é um mal de brasileiro. Eles falam assim que na Europa, né, nos Estados Unidos, país onde neva, as pessoas têm o costume de trabalhar um período do ano e guardar, né, poupar para ter quando vier o frio. Aí eles falam assim que no Brasil, como o frio aqui é tranquilo, né, não chega a nevar, então o ano inteiro você trabalha, o ano inteiro você está recebendo, então a gente recebe todo mês e gasta todo mês. A gente não tem o costume de fazer reserva ou de poupar, né? E isso é algo que é importante. Quando você poupa, quando você constrói uma reserva, não importa com quanto, se você vai começar com R$5 ou com R$10, né?
Você começa, você vai se organizando, você vai aprender, ao longo do tempo você vai conseguir fazer mais, e aquilo vai te salvar no momento do imprevisto. Porque às vezes você entrou no empréstimo, mas foi por um imprevisto. Um mês que você precisou gastar mais, algo que aconteceu. Então, preste atenção onde você está errando, né? E tente evitar que isso aconteça, né? Volte-se para a palavra de Deus, né? Procure, né? Quais são as orientações do Senhor. Ainda eu não vou falar porque vou ficar repetindo, né? Mas tem uma mensagem algumas quintas-feiras atrás que o título é Deus e as Finanças, né? Depois você vê lá no YouTube. Eu falei bastante coisa, né? Com relação aos erros que a gente comete. Tem outros versículos bíblicos, né? Falando de caminhos que a gente pode seguir. E já caminhando para o fim, eu quero ler um último versículo com você, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É o apóstolo Paulo falando, né? Que ele já teve momentos bons, já teve momentos onde ele viveu dificuldade financeira e ele falou assim, não importa como eu estava, em todos eles eu estava contente com aquilo que Deus me deu. Então, nessa noite eu quero que você perca essa ideia, né? De que o problema é quanto você ganha ou quanto dinheiro passa pelas suas mãos. Não, o problema é como você está gastando o dinheiro que você ganha, né? Porque só o fato da gente querer mais, como eu falei, você já não está contente com o seu trabalho, com o salário que você tem, e você precisa mudar isso. Deus nos ensina a ser agradecidos. Deus nos ensina, né, a se contentar com aquilo que Ele nos dá, e é a partir daí, né, que a diferença começa. A sua vida vai mudar quando você aprender a lidar com pouco. Eu aprendi e acredito assim, né? Quem não sabe administrar 500, não vai ser capaz de administrar 1000 de jeito nenhum, né? Quem ganha 500 e gasta tudo, quando ganhar 1000, vai gastar tudo do mesmo jeito. Então é hoje, é agora, é com aquilo que você tem, né, que você precisa aprender a ser melhor. E tem um canal de vídeo no YouTube que eu assisto, aí é uma mulher lá, ela sempre fala assim, ela fala, se você não está administrando bem o que você tem, se você está gastando mais do que você ganha, ela diz assim, que você está vivendo uma vida que não é sua. Vamos dizer, você ganha R$1.000, você tem que ter uma vida que cabe nos R$1.000. Se todo mês você está gastando R$1.200, então essa vida não é sua, né? Você está vivendo de aparência, você está pegando dinheiro de outro lugar e um dia você vai se enrascar e vai se enrolar. E ela fala assim que a gente precisa fazer cortes, né? Se você ganha 1.000, né? Viva com 1.000, viva com 900, se organiza para começar a poupar, porque senão a sua vida não vai mudar. E aí, para a gente caminhar já para o fim, eu quero fazer algumas perguntas para você, né? Nas suas finanças, Deus tem parte nas suas finanças, né? Você acha que dinheiro e Deus tem alguma coisa a ver? Lembra que eu comecei a mensagem falando que muitos de nós, a gente acha que dinheiro é ruim, né? A gente acha que o dinheiro é mal, a gente acha que o dinheiro, o trabalho é uma desgraça, é um problema. E eu quero que você perca essa forma de pensar, né? Então, se o dinheiro é bênção, se o dinheiro é uma ferramenta, se o trabalho é algo bom, é algo de Deus, Deus tem parte no seu trabalho? Deus tem parte nas suas finanças? Quando você vai tomar uma decisão, você conversa com o Senhor? Você coloca aquilo em oração, né? E quando eu falo de Deus ter parte nas finanças, eu não falo só de dízimos e ofertas, né? Talvez é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Deus tem parte nas suas finanças, você vai pensar se você está dizimando ou não, se você está ofertando ou não. Mas como eu disse, é no tomar as decisões também. Sabia que você pode orar ao Senhor? Deus, estou pensando em comprar isso, né? Será que eu compro? Será que eu não compro? Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus e é um tempo que a gente para pensar. No momento que você espera, né, Deus te responder, Deus pode ministrar coisas no seu coração e você perceber, não, isso eu estou querendo comprar, mas eu estou me deixando levar. Foi porque o fulano falou, foi porque a ciclana falou, não deveria estar querendo comprar isso agora. Eu sempre, quando vou comprar alguma coisa, se eu estou muito assim querendo comprar agora, porque tem que ser agora, eu costumo esperar, né? Esperar, pensar um pouco, refletir, para mim não tomar uma decisão, né, sem pensar direito. Então eu te oriento, né? Pare, pense, ore, converse com o Senhor,
você pode perguntar para Ele, você pode conversar com Ele sobre as finanças. Traga Deus para a sua vida, sabe? Uma das coisas que eu mais faço, assim, tocante às finanças, mais assim, depois que eu já comprei, que eu aprendi no começo da minha caminhada, quando você vai no supermercado e você traz o alimento, né? Você coloca ali na mesa e você faz a oração: Deus, obrigado, né, por esse alimento, obrigado porque eu tive a condição de comprar. Eu costumo fazer mais depois que eu comprei, mas eu te oriento a fazer antes também. Busque fazer antes de comprar, né? Ore a Deus, converse com Ele, né? Pergunte para Ele. Porque o grande problema, e às vezes o motivo da gente estar se enrolando financeiramente, é porque você está decidindo tudo sozinho, né? Você não conversa com seu marido, não conversa com a sua esposa, não conversa com a sua família, não conversa com Deus, não ouve alguém que às vezes sabe mais do que você e poderia te orientar. E é assim, né? Se eu administrar o dinheiro sozinho, na minha forma de pensar, sem dúvida eu vou errar. Isso é com tudo na nossa vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que nós somos filhos, filhas do Senhor, nós somos uma família, né? E a gente precisa se relacionar aqui enquanto igreja, se relacionar com Deus, que é nosso Pai. E esse relacionamento é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Se você administrar as suas finanças sozinho, sozinha, vai dar errado. Mas se você conversar com a sua família, conversar com o Senhor, procurar alguém que sabe mais que você, que possa te ajudar, tem muito mais chance de dar certo, de você aprender com a palavra e encontrar caminhos melhores para você trilhar. Ao longo do mês nós vamos conversar mais sobre isso, e que seja um tempo de bênção na sua vida, né? Se você está com problemas, que te ajude a sair desses problemas, e se você não está, graças a Deus por isso, né? Que a palavra também te oriente, te traga coisas novas, né? E que te livre, né? De nunca entrar nessas ciladas e acabar sendo controlada, né? pelo dinheiro. Eu quero ter um tempo de oração com você. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de administrar o dinheiro. Às vezes você tem problema, às vezes não. Talvez conhece alguém que tenha. Lembra que eu falei que a gente pode orar e conversar com o Senhor? Eu quero que você converse com Ele e coloque isso diante do Senhor. Talvez você não tenha problema nenhum, mas às vezes percebe que no seu coração falta gratidão. Pastor, eu sempre olhei o trabalho como algo ruim. Eu nunca fui contente com o salário que eu tenho. Talvez essa oração seja o tempo de você agradecer a Deus, né? Pelo trabalho que você tem, pelo dinheiro que você tem, pela condição que você desfruta. Então, no tocante às finanças, o que Deus ministrou no teu coração, aquilo que Ele te levou a pensar, né? Que essa seja a sua oração nesse momento. Deus, eu quero colocar a vida do teu povo diante de ti. Se alguém aqui, Pai, tem vivido problemas financeiros, que aprenda, Pai, com a tua palavra e que busque caminhos, Deus, para se organizar, para conseguir poupar, Deus, para conseguir talvez quitar uma dívida, Pai. Ensina, Deus, instrua, abençoa. Talvez no nosso coração falta gratidão pelo nosso trabalho, falta gratidão pelo dinheiro que temos,
Nos ensina a ser agradecidos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos ensina a usar o dinheiro. Nos livra, Pai, de sermos usados por Ele, Pai. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Nos dá o entendimento, Deus, de que quando assim for, todas as coisas serão diferentes, Pai. Muitas vezes a gente não tem tido relacionamento com o Senhor, a gente não se importa com a Sua palavra, a gente não liga para aquele tempo de conversa que poderíamos ter contigo. Nos faz perceber que esses momentos, que a Tua presença é algo que vai fazer toda a diferença em nossas vidas, Pai. Vem, toca o Teu povo, vem, ministra as nossas vidas, vem, transforma, Pai, a nossa realidade. Tira de cada um de nós, Deus, aquela sensação, aquele anseio, Deus, que nos faz pensar que tudo vai se resolver facilmente, no estalar de dedos. Que o dinheiro vai cair do céu, que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai resolver tudo para nós, como se a gente fosse filhos e filhas mimadas do Senhor. Deus não pensa assim. Deus não gostaria que as coisas se resolvessem dessa forma. Pai, nos ensina a valorizar o trabalho, nos ensina a valorizar a Tua palavra, nos ensina a pôr ela em prática, Deus, e dia a dia, com a Tua ajuda, Deus, sermos melhores em tudo, Pai. Nos ajuda a conversar contigo, conversar com as nossas famílias, conversar com aqueles e aquelas que muitas vezes o Senhor coloca ao nosso lado, com uma palavra amiga, uma palavra de Deus, querendo nos ajudar, e acabamos não dando ouvidos. Nos ensina a ser família, nos ensina a caminhar contigo em tudo, Deus. Isso é o que mais precisamos. Perdoa-nos toda a ingratidão, perdoa-nos, Deus, o desperdício. Nós temos desperdiçado o dinheiro que passa pelas nossas mãos, temos investido ele em coisas que nada acrescentam, Pai. Nos perdoa, nos livra disso agora, em nome de Jesus. As pessoas que aqui estão, quem está em casa, Deus, que todos sintam a Tua presença e um real desejo de hoje em diante querer fazer diferente. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Que o meu dinheiro, sirva a mim, sirva ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos cear? Que Deus tem mais, para a minha vida, Deus tem mais para a sua vida nesse momento. Eu quero ler um texto com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quero pedir para você que está em casa, já vá preparando o pão, o suco, ou o pão e a água, que nós vamos estar orando pela Santa Ceia. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Para muitas pessoas, Deus representa uma coisa a ser alcançada, uma situação da nossa vida a ser melhorada. Para muitas pessoas, Deus é tão somente prosperidade, é tão somente uma bênção financeira. Você não pode pensar assim. Deus é muito mais que isso. Como eu falei, Deus pode sim nos ensinar a ser melhores e organizar a nossa vida financeira, mas Ele tem muito mais. E a coisa mais importante que Deus tem para as nossas vidas, através de Jesus, do sacrifício dele, é salvação. Porque, como eu falei, de nada adianta uma vida inteira confortável, se ela passar sem Jesus e eu não tiver a salvação. A área, seja ela qual for da sua vida, que você queira que seja organizada. A gente falou sobre família no mês que passou. De nada adianta você ter a família perfeita aos seus olhos, na sua família não tiver Jesus, não tiver salvação. E isso é com tudo, Deus é muito mais que dinheiro, Deus é muito mais que as circunstâncias, Deus é muito mais que algo que eu e você desejamos.
Deus é salvação para cada um de nós, e é isso que a Santa Ceia significa. E se eu entender isso e viver Jesus dessa forma, vai refletir em todo o resto, mas isso não é o mais importante, não é o essencial. Então, que ao comer desse pão, ao beber desse suco, você se lembre de Jesus e da salvação que Ele proporciona para cada um de nós. Por mais que a vida às vezes não seja da forma como a gente gostaria, né? Não seja da forma que a gente imaginava, né? Mas graças a Deus, porque eu tenho Jesus e Ele tem me abençoado e Ele tem feito diferença na minha vida. O que vai fazer diferença em nossas vidas é a presença de Cristo Jesus. Por isso eu quero orar com você. Estenda as suas mãos, vamos consagrar, né? Esse pão e esse suco que representam salvação para cada um de nós. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo de culto, eu quero te agradecer pelo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Quero pedir a tua bênção, Deus, sobre este pão, sobre este suco, que representam a morte de Jesus e o seu sacrifício em nosso lugar para nos salvar, Deus. Não foi para nos livrar de dívida, não foi para nos dar mais dinheiro, mas foi para nos salvar, para que nós fôssemos família de Deus e tivéssemos com quem contar, tivéssemos com quem conversar, né? Tivéssemos um lugar preparado para irmos quando essa vida passar, Deus. Então, que ao comer esse pão, que ao beber esse suco, Deus, a gente tenha a lembrança, né, da morte de Cristo Jesus, seu corpo, seu sangue partido em nosso lugar. Deus, consagra agora esse pão, consagra agora este suco a cada um que está em suas casas, Deus. Seja pão e suco, seja pão e água, Deus, abençoe e consagra da mesma maneira, Pai. Que esse tempo venha nos fortalecer, que nos alegre em Jesus e que Ele faça diferença em nossas vidas. Que Jesus seja para cada um de nós o nosso bem mais precioso, o nosso maior tesouro, Pai. No nome dEle que oramos, consagramos esses elementos. Amém. Amém. Eu quero pedir aqui a ajuda vai ser surpresa agora, mas eu pedi para o Flaviano e para a Ana vir ajudar a gente a servir. Às vezes eu aviso antes, combino o casal, hoje eu não combinei. Eu vou pedir para você vir à frente, pegar o pão e o suco e voltar para o seu lugar. Aí você aguarda para a gente cear junto. Digno Cordeiro Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes relâmpagos.
para mim, e eu te adorarei. Amém. Vamos cear? Jesus é suficiente para você? Sim, é isso que está sendo oferecido para nós. Comamos e bebamos com alegria. Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder cear, Deus, pelo privilégio de desfrutar do amor, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas nesse momento. Pai, a gente não merece, a gente não vale nada, a gente tem um monte de expectativa que passa longe, daquilo que Jesus é e do que Ele realmente está nos oferecendo, e ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor vem ao nosso encontro, Deus, e nos dá a oportunidade de viver esse momento. Obrigado pelo partilhar desse pão, pelo partilhar desse suco, Deus, por tudo que nos significam, Deus, salvação, algo precioso, algo que faz diferença em nossas vidas, Deus. Muito obrigado porque um mês terminou, outro mês começou, e com a Tua bênção, debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, nós aqui estamos, Deus. Continua a abençoar o Teu povo, continue a cuidar de cada um de nós, Deus, e nos sustenta em tudo. Que Jesus seja suficiente, que Ele seja motivo de alegria para cada um de nós, e que a gente saiba valorizar isso e entender que é isso que faz a diferença. Deus, abençoa o Teu povo nesse momento, os que aqui estão, os que acompanham aí de casa, Deus, nos fortalece, nos conduza nessa semana que se inicia, Deus, debaixo da Tua presença, debaixo do Teu cuidado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui nessa noite, em todos os momentos, Deus, seja no louvor, na palavra, na ceia, na presença de cada uma que aqui se fez presente, Deus. Muito obrigado por isso, Pai. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e acompanhe cada um de nós. Que a bênção dele esteja sobre as nossas semanas.